Olá, você que está nos assistindo aqui na Rádio Cotia. Eu sou José Carlos, também conhecido como Professor Carléo. Por quê? Porque eu sou professor de técnica vocal e palestrante. E a Cristina aqui ao meu lado, a Cristina Alves, ela é consultora de treinamento e uma grande pesquisadora. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, José Carlos, e boa tarde para você que está nos assistindo aqui na Rádio Cotia. Maravilha. Gente, é o nosso programa de estreia. A gente está de volta. A gente tinha um programa aqui, chamava-se Praticando Conhecimento. Hoje nós estamos com um projeto novo, muito legal, sobre empreendedorismo. O nosso programa hoje tem um outro nome, tá? O nosso programa é o Sem Medo de Empreender na Vida. Diferente, né, gente? Essa é a nossa proposta, tá? Uma proposta de empreendedorismo. Nosso tema hoje, a gente vai começar. Imagine como seria se você pudesse ser quem você é, né? Imagine a seguinte situação: você pode ter a profissão que você quer, você pode exercitar o seu pensamento livremente. Pode ser né? escritor? Pode ser escritor, pode ser artista? Sim, pode ser artista, pode ser jogador de futebol, cantor. Pode, cantor. Eu posso ser o que eu quiser. Aí você deve estar perguntando aí para nós, mas peraí, não estou entendendo, por que eu não posso ser livre? Eis a questão, é esse o tema, tá, de hoje. Poder você pode, a questão é, você é livre. Poder pode, Né? mas será que é? Não é mesmo? Por isso o projeto Sem Medo de Empreender na Vida, né, José Carlos? Que a ideia do projeto é exatamente essa. O que é que você veio fazer neste mundo? O que é que você quer para você, né? Como é que você realiza a sua vida? Porque empreender significa realizar. Sim. Será que você está realizando aquela vida que você sonhou para você? Eu posso dizer assim que por experiência própria, até 3 meses atrás nós estávamos fazendo um pouquinho daquilo que nós havíamos sonhado pra gente. Mas, até que caiu uma ficha, outro dia a gente conta essa história, que a história é longa, né? E a gente vai direto ao assunto, né? Você pode ser quem você quiser, mas até que caiu a ficha a gente decidiu, bom, então vamos ser quem nós queremos ser de verdade, de fato. E aí a conversa é essa hoje, né? Vamos lá. Sim, com certeza. Então eu penso assim, hoje em dia a gente fala assim, mas por que eu não posso ser quem eu sou? Vamos lá, gente. Hoje em dia a gente tem um grande mecanismo, né, tecnológico chamado celular, né? Vou começar por ele. O celular é maravilhoso, é maravilhoso. Eu vim aqui para criticar? Jamais. Opa, se não fosse ele, nós estaríamos exatamente, aqui. tecnologia é sempre bem-vinda, sempre bem-vinda. Mas a gente observa, isso independente da idade, tá, pessoal? Porque muita gente fala assim, os jovens. Não, eu conheço gente da minha idade, da Cristina, que está passando pelo mesmo problema, né? Você vai conversar, nossa idade. Nós não somos velhinhos não, mas a gente já não é mais aquele pessoal mais jovenzinho, vamos lá, vamos colocar os seus 20, a gente está na turma do 30 anos. A gente já passou um pouquinho dessa idade, 50. né, Cristina? Já passou um pouquinho. Então, a gente vê muito isso. As pessoas estão muito presas a essa questão do celular, de estar mostrando sempre uma imagem que tudo está ótimo, que tudo está maravilhoso. E aí eu te pergunto, onde é que fica você? Você de verdade. Só para lembrar, né, José Carlos, que eu gosto de brincar, que nos anos 80 tinha uma propaganda de uma calça jeans, acho que era o Stop, sim, que falava, liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar do jeito que quiser. Então, a nossa geração, a geração dos anos 80, deixou esse legado, né, da calça. Assim, hoje você usa calça jeans rasgada, foi graças aos anos 80, quando vieram com essa ideia da liberdade é uma calça jeans azul e desbotada, que você pode usar do jeito que quiser. Mas, por que eu peguei esse exemplo? Porque assim, por que as pessoas não são quem elas gostariam de ser de fato, ou da maneira exatamente como elas gostariam de ser? Por causa dos padrões, né? José Carlos falou de celular, hoje a gente tem as redes sociais, as mídias, ou seja, mais um formato de mídia. Antigamente nós tínhamos o jornal, a revista, a TV, né? Sou da época do jornal, revista, TV. E hoje nós temos as mídias sociais, né? As redes sociais. E aí tem vários padrões que são definidos por essas mídias. Então, por exemplo, o Facebook, a mídia, né, a própria mídia televisiva, que é a mídia mais popular para todas as idades, ela tem criticado muito as redes sociais no sentido de que as mídias sociais nos obrigam a ser felizes, porque todo mundo vai lá e posta o seu momento de felicidade. No Facebook todo mundo é feliz. É claro que quando a pessoa posta que ela está num hotel maravilhoso, eu acredito que ela está feliz.
comendo uma comida maravilhosa. Eu também acredito que ela está feliz. Então, tipo assim, será que realmente as mídias sociais estão impondo esse padrão de felicidade? Ou será que é uma vontade da gente de buscar e compartilhar a felicidade? É legal a gente pensar isso para ver em que ponto uma coisa é real, em que ponto não é real, em que ponto estão querendo criar um padrão. Se a gente for parar para pensar, né, outro dia eu estava assistindo o Café Filosófico, eles estavam falando da realidade. O que é real? Aí um dos palestrantes colocou: a comunicação não é real. A linguagem não é real. Então fica uma confusão, né, do que é real, do que não é real. E aí cabe a cada um de nós, isso na minha percepção, se adaptar às informações e criar a própria realidade, independentemente do que as pessoas estão dizendo que é ou não é, né? Então é assim, o José Carlos começou o programa dizendo que você pode ser o que você quiser, cantor, artista. Muitas vezes a gente vai em barzinhos aqui na região de Embu, Cotia, né? Barzinhos que tem música ao vivo, e você vê grandes talentos. Tem um rapaz lá de Embu das Artes que quem já passou, nossa, maravilhoso, né, por Embu das Artes, eu não vou nem falar a região, não fala a região que eu não quero entregar o jogo, né? Legal. Mas quem já passou por lá vai falar assim: nossa, esse garoto é fantástico, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele não está nas mídias. E pode ser por opção? Pode, porque a gente até chegou e perguntou: nossa, por que você não participa de um programa desses de talentos, que revelam talentos? Ele falou: não é o que eu quero. Ele canta maravilhosamente bem, mas ele disse que não é o que ele quer, né? Então ele tem uma estratégia através da qual ele se sustenta pelo próprio trabalho, ele vive do talento e vive na medida em que ele quer, né? Na medida de disposição que ele quer. Então isso é bacana. Mas eu conheço muita gente que é grande talento. Eu trabalhei numa empresa de karaokê, fabricante de karaokê. Então eu conheci muitos talentos musicais que gostariam de estar na mídia e não estão na mídia. Tem gente que está na mídia hoje que saiu, né, que trabalhou lá na empresa, né? Então, por que eu gosto de citar isso? Então, o que será que é poder fazer o que quer, ou ter talento, ou poder mostrar para o mundo o seu talento? Será que é uma questão de sorte? Será que é uma questão de oportunidade? Eu jogo a pergunta e eu mesma já respondo. Não, eu acredito que não. Eu acredito que é uma estratégia de comunicação. E quando eu falo em estratégia de comunicação, eu não estou falando só da maneira como eu me comunico com você, como eu me comunico com José Carlos. Eu estou falando da maneira como eu me comunico com o mundo e da maneira como eu me comunico comigo mesma. Então, quando eu monto uma estratégia de onde eu quero chegar, qual o caminho que eu vou seguir? E quando eu falo em estratégia, é considerando a minha comunicação. Outro dia mesmo nós estávamos falando, e quem acompanha a gente nas redes sociais, nós estávamos falando de... Opa, tá tudo certo ali? Eu acho que alguém está tentando falar com a gente. Opa, voltamos. Não, vamos lá. Então, quando a gente fala de comunicação, as pessoas não pensam a comunicação, né? Então, esse é um dom que Deus nos deu, mas que nós não usamos de uma forma muito atenciosa, né? Então, o quanto é que você pensa a sua comunicação? Os problemas, a falha das comunicações estão gerando problemas muito grandes para a humanidade. Então, por exemplo, depressão. Hoje a gente ouve muito falar. Chegar nisso, então pode chegar. Não, antes de mais nada, vamos lá, vamos pontuar, gente. Você já parou para observar que a sua digital, ela é única? Já parou para pensar? A maioria das pessoas não pensa mais nisso. Gente, se a minha digital ela é única, a da Cristina é única, a sua é única, então por que eu tenho que ser igual a todo mundo? Exato. Significa que se ela é única, você veio aqui para fazer algo que é único. Mas pô, jogador de futebol tem vários, cantores tem vários, é verdade. Só que todos eles têm alguma característica única. É o diferencial, tá? É o diferencial, né? tá? Então quando você começa a fazer tudo igualzinho, aí que eu vou chegar na depressão. A gente acompanha muito a questão da mídia, a gente está sempre pesquisando sobre todos os assuntos, a gente procura estar antenado a tudo, tá? E a gente tem ouvido com uma certa frequência que tem ocorrido muito isso, aí já mais na linha dos jovens, né? Jovens mesmo, tá? Adolescentes, nesse nível. Que acontece o quê? Pessoas, né, jovens se suicidando, coisas terríveis. E por quê, gente? Porque aquela pessoa não consegue se enquadrar num padrão que passou a ser um padrão que todo mundo tem que ser igual. Então, quando ele não se encaixa, sabe, ele é cobrado por isso. E a cobrança, às vezes, é tão grande que a pessoa chega a se suicidar.
Quando não chega nesse ponto, ela entra numa depressão. Depressão, e depressão, para quem já teve, sabe que é um poço sem fundo. É uma coisa terrível. E é legal você ter falado dessa coisa de padrão, porque existe padrão de comportamento, padrão de relacionamento, padrão de família, padrão de modo de se comportar. São tantos padrões que as pessoas estabelecem, esquecendo exatamente o que o José Carlos falou, a questão da digital. Sim. Cada um tem a sua própria digital. Claro. Então, se cada um tem uma digital, a natureza ela é bem inteligente, né? Porque ela falou assim, ó, eu vou deixar uma marquinha pra você não esquecer, tá? Que você é único. Entendeu? Você é único e um dia a humanidade vai entender que é essa marca que faz a diferença, né? Então, por que eu tenho que me enquadrar aos padrões? É claro que toda cultura tem alguma linha de raciocínio para definir um certo estilo de comportamento para manter a ordem. Eu sou a favor da ordem, porque eu digo que a natureza é perfeita, porque ela é organizada, e é a organização que traz a ordem. Então eu acho que a gente deve estabelecer padrões para se organizar sim, mas não para nos transformar um igualzinho ao outro, né? Olha, e uma dica, tá? Uma dica. De repente você que está do meu lado pode estar concordando, não está concordando. E detalhe, gente, entra aí em facebook.com/Rádio Cotia, tá? Interage com a gente, compartilha, por favor. Like e tudo mais, tá? Vamos fazer esse programa aí bombar, se Deus quiser, tá começando hoje, dependendo de você. A gente vai trazer assuntos sempre, sabe, não exatamente polêmicos, né? Mas com a intenção de interagir, de informar e de ouvir também a sua opinião. A gente é super aberto, a gente vai deixar contatos para você interagir com a gente no final, tá? Beleza, ok? Mas o mais importante, então você deve estar pensando aí, quem está concordando com a gente, por exemplo, deve estar pensando, como é que eu saio dessa cilada, né? Porque isso é uma cilada. Já se tornou o quê? Já se tornou uma programação mental. Você que já está há muitos anos, a gente já falava no outro programa, no Praticando Conhecimento, esse agora eu sei medo de empreender na vida. A gente já falava disso, tá? Que depois de algum tempo que você repete as mesmas, às vezes os procedimentos, os mesmos padrões de pensamento, isso se torna uma coisa quase impossível de mudar. A menos que você entre com o quê? Com a lógica. Mas antes da gente falar dessa questão da lógica, que ele já está dando a solução. Ele está vindo com o bolo todo pronto. Mas antes da gente falar da lógica, assim, toda vez que se tem um problema, você tem que entender como é que esse problema começou. Sim, com certeza. Então, o primeiro ponto é a gente entender e observar o quanto os meios de comunicação, o quanto a mídia, o quanto as pessoas, né? Porque não é só os meios de comunicação, os meios de massa. As pessoas ao seu redor estão interferindo na sua essência, naquilo que você é de verdade. Então, quando a gente tem essa consciência de que nós temos uma digital e que por isso nós temos o direito de ser diferentes, você começa, essa parte diz respeito à minha pessoa, não é isso que eu quero, não é assim que eu quero me comportar, não é essa pessoa que eu quero ser. E aí quando você entende que a solução da depressão está em você se reencontrar com você mesmo, entender quem é você, Aí você começa a observar a vida e começa a se afastar ou criar sistemas de segurança para você não ter que seguir esse mundo padronizado que conta várias mentiras. Sim. Então, por exemplo, todo mundo tem momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de questões conflitantes para resolver. E quando se as pessoas compartilhassem isso, tem gente que compartilha nas minhas redes sociais, tem gente que entra lá e fala assim, puxa, obrigada, amigos, nesse momento tão difícil, não sei o que, sabe? Mas nem todo mundo compartilha. E o não compartilhar leva a uma falsa ideia de que o mundo é aquilo que os meios de comunicação dizem, que a maioria das pessoas dizem, na verdade pode ser que não seja assim, né? Então, a gente falou, qual é a diferença de uma pessoa que consegue realizar na vida, e quando a gente fala empreender na vida, realizar, para a pessoa que não consegue? A linha de raciocínio. Quem já ouviu falar em programação neurolinguística é o que a programação neurolinguística fala. Conhecida como PNL. PNL, exato. Quem já ouviu falar em hipnose é através de linhas de raciocínio que a hipnose cura as pessoas. Só que a hipnose ela trabalha no subconsciente. Recentemente a gente fez um programa que mostrava, isso vocês vão ver nas redes sociais, né? Não foi aqui na Rádio Cotia, que mostrava exatamente isso. Uma pesquisa, um estudo apresentado pelo cientista teórico Stephen Hawking, que mostrava exatamente que toda decisão que você toma no agora, ela acontece um segundo e meio antes no seu subconsciente. E toda essa informação que a gente recebe do mundo, ela vai para onde? Ela vai para o seu subconsciente. Então, se hoje você está se sentindo mal, depressivo, é porque alguma coisa lá no seu subconsciente está te chamando.
a gente fala de gatilhos emocionais. Às vezes você tá ótimo, aí você ouve uma música que lembra uma época que você namorou com uma pessoa que a coisa não foi boa, pronto, você já fica triste, né? Então o que a gente precisa a princípio para poder lidar com a depressão, ou para poder lidar com qualquer estado mental, né, mental e emocional, é entender como o nosso cérebro funciona. Agora, é muita coisa para entender e aos pouquinhos a gente vai trazendo para o programa. Mas aí o José Carlos falou de uma fórmula, que é a fórmula da vida. É quase uma fórmula mágica, é a lógica, né? Então você que está chateado, que está deprimido, que não está num dia bacana hoje, primeiro você tem que ver qual é a lógica que está por trás do seu problema, né? E aí quando eu falo dessa questão, eu vou falar da pior dor que tem, né? Que é o pior problema que existe na vida, que é a dor de amor. Quem é que nunca sentiu a dor de amor, né? Sim. Até os adolescentes, né? 12, 14, hoje mais cedo, né? Na minha época, com 14 anos, a gente começava a sentir a dor do amor não correspondido, né? Hoje, aos 12 anos, tem criança aos 9 anos que já fica chateada porque a menininha da escola que ele paquera não gosta dele, né? A dor do amor é uma das piores dores que existe, né? E a dor também de perder alguém, um ente querido, né? Também é terrível, né? Mas eu vou tratar primeiro dessa dor do amor, que é a dor do amor mais comum, né? Então você gosta de uma pessoa, essa pessoa não gosta de você, você sofre, sofre. Eu quando tinha por volta dos 20 anos, eu tive uma terrível dor de amor. Eu emagreci 10 quilos, fiquei emocionalmente completamente abalada, desequilibrada. E fisicamente eu me achava uma pessoa horrível. Esteticamente eu estava 10 quilos, já não sou gorda. 10 quilos a menos, eu quase desapareci. E aí, o que fez com que eu... Por que eu sofri aquela dor do amor? Uma linha de raciocínio. Eu tinha a seguinte linha de raciocínio. Eu acreditava que apenas aquele rapaz com que eu namorava, né, com que eu havia brigado, era capaz de me fazer feliz. Aí a gente pensa, num mundo com mais de 5 bilhões de pessoas, como é que pode uma única pessoa ser capaz de fazer feliz? Né? Mas eu tinha estabelecido aquela linha de raciocínio e eu não conseguia ver a lógica daquela linha de raciocínio. Até que uma amiga do peito, né, falou, não, você vai sair dessa depressão, a gente nem usava essa palavra depressão nos anos 80, não existia. Você vai sair dessa fossa, né, a gente ficava na fossa, diferente. Você vai sair dessa fossa e a gente vai passear, e ela me torrou tantas paciências que ela fez eu me trocar, nem me troquei direito, coloquei qualquer roupa, saí. E no que eu tô descendo a escada do meu prédio, naquela época os jovens paqueravam assim, passou um carro com 2 rapazes, pararam, desceram o vidro, né? E aí, gatinhas? Pronto, na hora eu percebi que eu não estava tão horrível quanto eu achava que estava. Um rapaz de uma gentileza, de um coração, bateu um papo gostoso comigo, virou um grande amigo, né? E, né, chavecou um pouco no meu ouvido e mostrou que existiam outros homens, outros rapazes. Naquela época eram rapazes, homens é agora que eu tenho ao meu lado, né? Naquela época eram rapazes, né? Rapazes, que poderiam me fazer feliz, que poderiam me fazer sentir bem. Então por que eu falo isso? Conta essa historinha, para você ver que existe uma lógica, por trás de todo o problema existe uma lógica. Quando você entende qual é o raciocínio lógico que está tornando aquele problema tão grande, né? Que está dando uma dimensão tão grande para aquele problema, você descobre que você vai diminuindo a dimensão daquele problema, até que ele fica uma coisa muito pequena e possível de ser resolvida através da lógica. Aí o José Carlos falou da dor de perder um ente querido, também, né? Então, a dor de perder um ente querido, a maioria das pessoas conseguem solucionar a partir de uma fé. Geralmente a partir de uma fé religiosa, né? Quem tem uma fé religiosa, essa pessoa tem uma linha de raciocínio que sustenta a ideia de que a vida não acaba aqui, né? Que a vida é eterna e que o pós-vida é tão bom ou até melhor do que a vida que a gente tem aqui nesse planeta. Então é por isso que eu falo, tudo que sustenta a gente ou é uma crença religiosa ou é uma verdade científica. Então você tem que começar a observar a lógica. O que não pode é você não ter uma linha de raciocínio lógica. E o ser humano ele é muito inteligente, né? Essa é a grande vantagem. Porque quando a gente olha o problema do outro do lado de fora, a gente consegue estabelecer uma linha de raciocínio tão lógica em que a gente fala para o outro, ó, isso não faz sentido. Isso que você está pensando não faz sentido. Mas quando a gente está dentro de uma situação e faz a escolha de se sentir vítima, de se sentir coitado, de achar que o mundo todo está brigando contra nós, a gente se agarra àquela linha de raciocínio sem lógica como se ela fosse verdade. Por isso que a gente fala da estratégia de comunicação. Qual é
a estratégia de comunicação que você está usando para lidar com os seus problemas, né? Então tem muita gente que tem problemas familiares. Mas problema familiar, exceto se for uma doença na família ou uma grave falta de dinheiro, né? Porque falta de dinheiro sempre vira problema. Será que existe um problema familiar de verdade? Será que as pessoas não estão se desentendendo simplesmente porque elas não querem se entender? Porque elas criaram uma linha de raciocínio que talvez não tenha muita lógica? Quando é que a gente cria uma linha de raciocínio que não tem lógica? Quando você permite que o seu ego domine a situação. Então, eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou, eu não quero que as pessoas me vejam como eu sou, ou então eu estou irritada como as pessoas me veem e eu não sou. Olha só que interessante, né? Então, isso mexe com o meu ego, então eu prefiro me dispor com uma pessoa porque ela está mexendo com o meu ego. Ou então mexe com a minha vaidade. Eu adoraria ser artista, mas eu não me inscrevo nesses programas de revelação de talentos porque... mas e se eu vou me expor, se todo mundo descobrir que eu tenho as minhas fraquezas, se as pessoas descobrirem que eu não sou boa o suficiente, então entra a coisa da vaidade. Ou então quando a gente tem interesses próprios, sabe aquela coisa, olhando só para o meu umbigo? Quando para o meu umbigo é mais interessante que a verdade seja uma suposta verdade, eu vou me agarrar àquela verdade como se ela fosse uma verdade de fato, né? Então tem que ter esse cuidado de trazer a lógica para a sua vida. Não é mesmo, Zé Carlos? Sempre, o tempo todo. Então, é importante sempre você pontuar isso. Então, mas sabe, José Carlos, o que acontece é o seguinte, eu gostaria de ser eu mesmo, né? Muita gente deve estar pensando nisso. Mas aí as pessoas não me aceitam como eu sou. Olha, a gente já tem um pouquinho de estrada aí de vida, né? Então, eu vou dizer isso para você, tá? Com toda sinceridade. Todos nós, eu e ela, já passamos pelas mesmas torturas mentais, vamos dizer assim, que vocês estão passando, né? Tem gente que fala assim, na sua época era diferente. Era nada, gente. Era a mesma coisa, entendeu? Não tinha bullying. Tinha bullying. Só que não se falava que hoje se fala, né? Hoje você tem a mídia que te ajuda e de uma certa forma está ajudando. Sempre teve bullying, essa história que, não teve. Só que, veja bem, é um preço que você tem que pagar, tá? Você tem que ser você mesmo, sabe por quê? Porque quando você é você mesmo, você já começa pelo princípio de tudo, tá? Como é que você pode amar alguém se você não começa amando você mesmo? Então, se você não está se amando, você não está se respeitando. Quando você não está sendo você, apesar das pessoas, entre aspas, não estarem te aceitando, você não está se respeitando, logo como é que você quer o respeito do outro? E uma coisa para você refletir, será que aquela pessoa não te aceita exatamente porque, na realidade, ela tem inveja do que você é? Já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas, né, que sofre esses problemas, né, de eu não consigo, né, me enquadrar no meu grupinho escolar, de amigos, seja como for, muitas vezes, gente, eu sofri do mesmo problema quando tinha aí, né, quando era bem jovem, né, bem adolescente, só depois de muitos anos que eu percebi por mim mesmo, mas caramba, as pessoas me aceitavam, na realidade elas tinham inveja do que eu era. José Carlos, essa coisa da inveja, né, a pessoa fala tem inveja boa, inveja ruim, eu acho que assim, vamos tirar essa nomenclatura inveja e trabalhar com a questão do sentimento. Sim. As pessoas não se incomodam quando elas são diferentes da gente, ou porque elas não pensam como a gente, e aí eu tenho um apego muito forte à minha verdade, e quando eu tenho um apego muito forte à minha verdade, eu não gosto das pessoas que pensam diferente de mim. Ou então elas nos incomodam, e elas incomodam de fato, que elas começam a agir de uma forma assim, meio não receptiva, né, sendo agressivas. Quando você as incomoda, porque você escolheu ser diferente, e aí ela gostaria de ser diferente também, mas ela não consegue. Então, se ela não consegue, é melhor que todo mundo seja igual a ela, né? Então, a gente vai tirando essas nomenclaturas, porque fica mais fácil a gente desenvolver a linha de raciocínio. E aí, a gente começou o programa falando da questão da depressão. E a depressão, ela é uma coisa que vai começando devagarinho. Aí, um dia, você vai para o trabalho e fala assim, puxa, não era isso que eu queria fazer. Aí, no outro dia, você vai para o trabalho, passa uma semana, aí você fala, nossa, não era isso que eu queria fazer.
Aí passa um mês, nossa, eu tenho certeza de que não era isso que eu queria fazer. Aí passa 2 meses, eu não aguento mais. Aí é quando a pessoa vai entrando num estado de depressão. Então, o que eu diria que é a depressão? A depressão ela acontece em vários níveis. Quem é que nunca se sentiu depressivo? Às vezes, a gente vê crianças que são em estado de depressão, né? Porque ela acontece em vários níveis e ela faz parte da vida. No momento que você é obrigado a fazer... Opa, tem alguém querendo aqui falar com a gente de novo? Na telinha? E aí ela faz parte da vida... Por quê? Porque a vida é assim, nem sempre as coisas vão acontecer exatamente do jeito que você quer e você precisa aprender a lidar com isso. Mas o que é interessante? Toda vez que algo dentro de você fala assim, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso não me faz feliz, você tem que estar alerta a essa comunicação que acontece dentro de você e procurar maneiras de resolver essa questão que não te faz feliz. O acúmulo de questões que não nos fazem feliz, a nossa necessidade de atender às expectativas alheias, a nossa necessidade de ser igual ao outro, vai nos afastando de quem nós somos de verdade. Sim. Quanto mais você se afasta de quem você é de verdade, quanto mais você se afasta daquilo que você quer, daquilo que você quer se expressar, você vai se afastando dos seus talentos, né? E quando o homem se afasta do seu talento, ele vai entrando em estado de depressão, ele vai entrando em estado de tristeza, porque a natureza criou as pessoas para serem felizes, para se expressarem, para viver neste mundo que é cheio de coisas boas, né? E quando você se afasta das coisas que eles fazem bem, né? Que ele faz bem, a tendência é entrar no estado de tristeza. Esse estado de tristeza cria toda uma química ruim dentro do seu corpo. Sim. Então, depressão é doença? É, porque a depressão ela causa uma química ruim dentro do seu corpo. Mas para tudo tem conserto. Mas o primeiro ponto, eu acredito, para consertar, até quando uma pessoa é viciada em drogas, ele precisa querer mudar, né? A gente não pode ajudar alguém se essa pessoa não quer mudar. E para a pessoa querer mudar, ela tem que estabelecer uma linha de raciocínio em que ela entenda o quanto a oportunidade de viver é preciosa. Igual o José Carlos falou, a pessoa que se suicida porque tem um problema. A pessoa que tem um problema a ponto de pensar em suicídio, ela não tem mais nada a perder. Se ela não tem mais nada a perder, então por que não aproveitar a vida para desperdiçar de uma forma ousada, né? Sim. De uma forma aventureira? Exatamente. É isso. Por aí. Muito legal. Gente, está chegando já no finalzinho já do nosso programa, tá? Você que interagiu aí, né, que deu seu like, que compartilhou aqui no facebook.com/Rádio Cotia. Agora nós vamos dar o nosso contato, a nossa página, tá? A nossa página é o facebook.com/Sem Medo de Empreender na Vida, tá bom? Vou repetir, facebook.com/Sem Medo de Empreender na Vida. Quer conhecer nosso site? Eu sei que a maioria das pessoas não curte muito o site, mas tem ler, né? tanta coisa legal lá. Tem vídeos também. Tem muito vídeos vídeo também, tem bacana. galeria de vídeos, tem coisas muito legais lá. Ficou curioso? Uma hora que você tiver afim, vai lá dar uma olhadinha. Vai lá no site de busca, tá? E coloca lá, Sem Medo de Empreender na Vida, Webnode. Vou repetir, Sem Medo de Empreender na Vida, Webnode. Colocou isso, aparece lá, clica, entrou no nosso site, tem muita coisa legal. E tem vídeos também, como a Cristina acabou de falar, tá bom? Foi um prazer, o programa de estreia. Contamos com você semana que vem, tá? No próximo sábado, a gente tá por aqui. Volta aí na meio-dia, meio-dia e 15, por aí, tá? Tem sempre assim um intervalinho, um chorinho, né? Enfim, mas deu meio-dia por aí, já começa a ficar antenado aqui com o nosso programa Sem Medo de Empreender na Vida. Tenham todos um ótimo fim de semana, uma ótima semana. Até o próximo sábado. Obrigado. Um ótimo sábado, sejam muito felizes. Até mais. Tchau, tchau.